Bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu não sei como que tá aí pra você, mas aqui tá uma chuvinha. Choveu quase que a noite inteira e continua chovendo. Então tá assim, o cenário perfeito pra dormir, pra ficar ali preguiçoso, né? Pra poder ficar debaixo das cobertas. Mas vamos que vamos, né? É um domingo maravilhoso, uma manhã gloriosa. Gente que não aprecia muito a chuva ou o tempo fechado. Mas eu falo que esses dias são dias em que a gente consegue, assim, de certa forma, ver a grandeza de Deus. Porque as chuvas, elas não são a maioria, o tempo nublado, fechado, não é a maioria do tempo que fica assim, né? Na maioria a gente tem o sol brilhando, o tempo aberto, né? E é maravilhoso, né? Saber que mesmo com essa chuva, mesmo com todas essas nuvens, o sol continua brilhando. O sol continua brilhando. Bom dia, Karine. E eu vejo isso, eu lembro que uma vez eu tava realmente assim, passando por um daqueles momentos, né? E eu tava orando e num campo assim, tava nublado, sabe? Tempo fechado, e eu olhei pro céu e o Senhor começou a falar isso, pra mim ministrar isso ao meu coração. Tá nublado, tá fechado, mas são como seus problemas, eles estão aí, você tá vendo eles, mas eu continuo aqui. Mesmo que isso esteja impedindo você de ver a luz do sol, você sabe que o sol continua brilhando. Da mesma forma eu. Mesmo que os problemas seguem você e só deixem você ver o que está ali na tua frente, que são as nuvens e o tempo fechado, eu continuo ali. E aí a gente vai para aquele lado de a hora que ele der a ordem. Não tem nuvem escura, não tem dia cinza que resista, não tem tempestade que não obedeça a sua voz. E eu não sei o que você pode estar passando hoje ou está passando durante esses dias. Talvez a sua estação aí seja chuvosa, sejam dias realmente nublados em que você até talvez perdeu a sua esperança pensando que o sol nunca mais vai brilhar, né? Mas Deus hoje fala para você especialmente, existe um sol brilhando por trás dessa nuvem, foca nisso. Tira o foco das nuvens escuras, tira o foco da chuva fria que está caindo e coloca o foco no sol, na luz, que é Jesus, que está ali pronto, só esperando algo acontecer dentro de você para ele vir a teu seu favor. Amém? Amém! Bora lá para mais um capítulo, mais um dia em que o Senhor tão bondosamente nos trouxe até aqui e nos envolveu realmente nessa glória, nesse amor, né? E eu quero que vocês orem comigo para que nós damos início a mais um capítulo do dia. Gente, é muita história. Depois que eu faço as lives, eu fico pensando assim, em tudo que eu não disse dentro do que eu disse. Em todos os detalhes, assim, o Senhor vai me lembrando e eu fico, uau, daria mais umas 4 lives. Gente, é muita coisa, né? A gente às vezes não percebe, né? A gente vai passando os dias vivendo as novas histórias, o que é maravilhoso, emocionante. Mas quando a gente para fazer uma retrospectiva assim, e eu acredito que eu nunca tinha feito isso. Eu não sei se você fez, se tiver um tempinho aí, se tiver coragem, faça que é bem interessante. E a gente para e fica pensando, eu no meu caso, eu fico pensando assim, como eu fui dura, né, em como a dureza do meu coração, a falta de sensibilidade para a totalidade do que Deus estava falando comigo, ministrando através de mim e para mim, né, porque eu falo assim que antes de nós ministrarmos, nós que falamos
ao povo de Deus ali, nós somos ministrados, nós somos pregados antes, né? Acho que eu já até comentei aqui algo que eu ouvi do Brunão Morado numa ministração, e se a pregação não te pregar primeiro, você não pode pregar ela, né? Então, assim, as coisas vão falando, e Deus estava realmente tentando fazer isso comigo em todo momento da minha vida, e eu relutando, eu achando lindo o que ele estava pregando, mas não prestando atenção em todo. Era pra mim, sim, eu sabia que era pra mim, mas com aquela escama nos olhos impediram de ver a totalidade, a plenitude, né? Mas vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Nós te agradecemos por esse dia chamado hoje, Pai. Nós te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia com as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje não vai ser diferente de outros dias. O Senhor vai fazer, o Senhor vai reinar, Pai. A tua presença, Senhor, será o nosso guia. O teu Espírito Santo, Senhor, nos dará a direção, me dará a direção, Senhor, de cada palavra, de cada parte dita, lembrada, Senhor, que é o suficiente para o dia de hoje. Nós queremos, Senhor, eu quero, Pai, que o maná dessa manhã seja o suficiente para essa 1 hora, seja o suficiente para esse dia, e que nós possamos, Senhor, e que eu possa, Senhor, estar dentro da sua vontade, que eu possa, Senhor, ser direcionada totalmente por Ti, pela Tua vontade. Blinda minha casa, Senhor, blinda minha família, esconda-nos debaixo de Tuas asas, em nome de Jesus, Pai. E que seja, Senhor, eu entrego, Senhor, o meu dia, a minha vida, aos Teus pés nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, alcança essas pessoas que irão assistir essa live. Alcança, Senhor, essas pessoas que vão poder ter experiências contigo através dessas lives, que não são apenas a minha história, mas que conta, Senhor, sobre a tua bondade, sobre a tua misericórdia, sobre o seu amor que não desiste de ninguém. Eu te agradeço, Senhor, por isso e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, vamos ser chegando. Deixa eu ver aqui, não consigo ler. Uma fotinha ali que eu sei quem é, que é a Thay. Bom dia. Bom dia. E hoje nós vamos dar continuidade. E eu tava falando sobre, ontem eu terminei falando sobre esse tempo, né? Sobre esse período aí de 3 anos, esse finalzinho de 3 anos, em que o Senhor me chamou para pausa, né? Terminei falando do casamento dos meus pais e como isso foi uma libertação na minha vida, ao mesmo tempo uma surpresa, porque quando o Senhor quer nos mostrar alguma coisa, quando o Senhor quer realmente levar-nos até um lugar, Ele nos mostra coisas que a gente não pensava estar ali, né? São coisas, eu falo, que ao longo da nossa caminhada, nós nos apegamos tanto a elas se tornam tão parte da nossa identidade e de quem somos, como eu disse antes, os nossos traumas, quem somos, né? O que fizeram conosco, o que pediram pra gente, sabe, essas fortalezas que nós vamos construindo dentro de nós e ao redor de nós, que fazem nos achar realmente, de verdade, que nós somos aquela pessoa, que nós somos aquilo, que nós não podemos mudar. Porque se mudarmos, a gente vai ficar ali sensível, a gente vai ficar suscetível, a gente vai deixar de ser a gente. Mas o Evangelho é exatamente isso, né? O que nós não vamos entendendo ao longo do quanto nós... Porque eu falo às pessoas assim, é perigoso se aproximar muito de Jesus. As pessoas falam, por quê? Porque quanto mais você se aproxima dele, mais você vê de você. E quanto mais você vê de você,
mais você percebe o quanto você precisa dele. E é uma luta, é uma guerra, porque nós não queremos ver. Você já parou para perceber, para pensar que quando as pessoas falam alguma coisa para você, você já enche o peito, se enche de justiça própria, de justificativas. E muitas das vezes, aquilo que as pessoas estão dizendo, ou criticando, ou falando de você, é verdade. Elas têm razão dentro da totalidade da palavra, elas têm razão no que elas estão falando, né? Às vezes a forma como nós recebemos isso, de como isso é falado, nos atinge ali, né? Nos deixa com tanta vergonha que a gente fica com raiva, mas a maioria das vezes as pessoas estão certas e nós não queremos o quê? Olhar para essa realidade, né? Eu com certeza, eu já tinha ouvido de muitas pessoas, eu já tinha ouvido principalmente dos mais próximos meus, meu esposo, minha mãe, minhas irmãs, enfim, meus filhos, né? Eu acredito que Deus já tinha usado eles muitas vezes para me falar e me mostrar quem eu era e o que eu estava fazendo e o que eu estava deixando de fazer. E eu ignorei a tudo isso de forma que eu achava que estava certo, porque conforme eu tinha já entrado nesse automático da minha vida, da minha história, para mim eu estava agindo da forma correta, né? Eu estava fazendo o que precisava ser feito. E durante essa pausa, esse período de pausa que duraram aí, na verdade eu acredito que eu ainda estou numa pausa. Eu sei que a gente, por que eu sinto isso? Eu não me vejo ainda fora totalmente do casulo, mas eu vejo assim o cuidado de Deus ainda em me pontuar muitas coisas, né? Em me mostrar e me revelar muitas coisas ainda. Mas esse período realmente foi o mais difícil. Chegou o dia em dezembro em que as coisas estavam tão espremidas, estavam tão apertadas dentro de mim. Realmente o casulo é um lugar que você sente falta de ar, que você tá sozinho, que você tá isolado e que você tá apertado, sabe? A impressão que eu tinha é que a cada dia que passava eu tava sendo cada vez mais espremida, e quando eu via aquilo saindo de mim, porque esse espremer, em primeira instância, não tava tirando o melhor de mim, tava tirando o pior de mim. Tava tirando o pior de quem eu era. E eu me lembro que em dezembro eu estava nessa luta e nesses dias e sendo espremida de todos os lados e falando com Deus. Eu lembro que eu tive uma discussão nesse dia com meu esposo a respeito dessas coisas minhas mesmo, né? E eu lembro que ele falou pra mim assim, ele foi muito usado por Deus aquele dia pra me dizer isso, porque era esse ponto que Deus queria que eu chegasse. E ele virou pra mim e falou assim, você tá agindo como Jezabel. Gente, pensa numa mulher que virou o pão, né? Eu fiquei muito irritada. Eu me senti ali totalmente ofendida, irritada, e eu fiquei brava. E nós discutimos, e eu fiquei muito brava, mas com coisa que isso adianta nada, né? E eu lembro que eu entrei no nosso quartinho de oração, fechei a porta, comecei a chorar. Comecei a murmurar, comecei a reclamar e falar, Deus, o que está acontecendo? Deus, que é isso? Até quando isso? Né? E aí a gente coloca naquele lugar de vítima, onde nós somos a vítima. Eu sou a vítima, não tenho nada com isso, não tenho parte com isso. E aquele dia o Senhor, literalmente, assim, posso falar, estourou meu balãozinho de ego. Estourou meu balãozinho de ego e disse, você não é Jezabel, mas você se tornou uma Jezabel gospel. Gente, eu vi isso do meu marido, eu podia relutar, eu podia usar outras coisas, justiça própria, usar os defeitos que eu sei que ele tem contra ele, mas ouvir de Deus,
ouvir de Deus. Eu falei, oi? Como assim? Peraí, Deus, peraí, acho que a gente tá entrando numa área aqui, né? E aí Deus começou a falar comigo a respeito dessas coisas. E disse, Michele, você tem que deixar o espírito de manipulação. Michele, você não nasceu para ser isso, você não é isso, mas você está agindo sob a influência disso. Você tomou o governo da tua casa. Você tomou o governo das mãos do seu esposo. Você faz e faz em meu nome, mas eu nunca te pedi para fazer nada disso. Gente, essas foram as palavras mais fortes depois da inutilidade que ele me disse aquele dia que eu falei para vocês na outra live. Aquilo entrou em mim como um punhal muito afiado no meu coração e conseguiu penetrar a dureza em que meu coração se encontrava. Aquilo penetrou tão profundo em mim e eu comecei a me quebrantar ali, a me quebrar e a me render ao que o Senhor queria me falar naquele dia. E Ele começou a me dizer, eu não criei você para isso. Você tomou essa posição de governo. Você está fazendo e você está fazendo, você está fazendo. E sim, você está fazendo para Deus, mas eu nunca te pedi para fazer nada disso. Eu nunca te pedi para fazer do jeito que você está fazendo. Foi quando ele me disse. É para mim? É para mim, mas não fui eu que te pedi isso. Não fui eu que te pedi para fazer essas coisas que você está fazendo, por isso que eu te parei. E eu comecei a ouvir o Senhor me dizendo essas coisas. Eu comecei a ouvir o Senhor me dizendo e me mostrando assim, claramente, todas as coisas, esse espírito de manipulação que eram para fazer as coisas de Deus, era para fazer o que eu achava que Deus queria, mas não tinha nada a ver com o que Deus tinha realmente para minha vida, para minha casa, para minha família. A forma como eu estava conduzindo tudo, tomando ali um governo que não era meu, foi exatamente o que Jezabel fez. Ela viu fraqueza em Acabe, apesar de William não ser um homem fraco, um homem que deixava-se enganar e fazer as coisas. Não, William nem sombra de dúvida, o William foi Acabe um dia na vida dele. Não. Mas ele é um homem muito forte. Mas estou falando o espírito de manipulação em questão de vamos fazer as coisas acontecer quando ele falava para esperar, quando ele falava para deixar para lá, quando ele falava que não estava na hora. Então eu usava esse espírito de manipulação para que as coisas acontecessem. Afinal, eram as coisas de Deus. E na minha cabeça, já que ele não quer fazer, já que ele não vai fazer, eu preciso fazer. E não era nada disso. Era uma busca realmente por poder, por governo. Por quê? Porque eu ainda estava atuando nessa área no automático. Lembra que um dia eu fui colocada nesse lugar? Eu precisava saber de todas essas coisas que estavam enterradas e dentro de mim, para mim, enfim, liberar-me disso, libertar-me disso. Esse negócio de estar no governo estava me sobrecarregando. Eu estava vestindo uma capa, uma armadura que não era minha. Era algo que estava sobre a vida do meu esposo como cabeça, como meu cabeça, como meu pastor, como meu marido, como pai dos meus filhos. E eu, literalmente, me apoderei desse governo em todas as áreas. Isso nunca poderia ter acontecido. Então ali eu comecei a ver que todos os problemas da minha casa, inclusive aquilo que eu já tinha semeado na vida dos meus filhos, eram problemas que eu ocasionei. Entendam aqui, cada um tem sua parte na história, cada um tem ali a sua culpa, a sua porção de responsabilidade na história. Mas a minha estava sendo algo que eu não estava atuando,
como esposa, como mulher, como auxiliadora, eu deveria estar fazendo outras coisas e não governando. E não na posição de homem da casa, porque essa é a verdade. Eu estava numa posição de homem da casa. Eu liderava, eu fazia, eu acontecia. Eu gosto muito de fazer, mas Deus nunca me pediu para fazer nada disso. E eu me lembro que ali, enquanto eu estava chorando, teve uma vez que eu estava chorando também, né, por conta disso, e o Senhor me chamou de Abigail e falou: Abigail. E muitos anos antes ele já vinha me chamando de Abigail. Eu falava: Deus, mas por que Abigail? Quem conhece a história de Abigail sabe que Abigail foi a mulher que salvou a sua casa. Que ela tinha um marido chamado Nabal, que era um homem terrível. Era um homem mau, era um homem que não ouvia ninguém, era um homem que colocou em risco a vida da tua família por conta do seu orgulho, por conta da sua arrogância. E muitos anos eu falava: Deus, eu sou Abigail, então o William é o Nabal, e não tinha nada a ver com isso, porque se o William um dia tivesse sido Nabal, eu nem estaria viva mais, né? Mas a gente começa a acreditar em coisas por conta dos nossos maus desejos, por conta das nossas má vontades. Então um dia o Senhor tentou entrar comigo nessa história e dizer pra mim: você é Abigail, mas você não está agindo como Abigail. E quando ele começou a tentar entrar comigo, eu já entrei no vitimismo e já impedi o Senhor de falar comigo naquela hora. Eu falei: eu sei, Senhor, eu sou Abigail, eu tô sofrendo, mas um dia eu vou ter vitória, eu vou casar com o rei. E sabe essas coisas que a gente faz quando a gente tá totalmente voltada para os nossos sentimentos, para as nossas dores? É isso que eu fiz. Então, aquele dia o Senhor conseguiu entrar, eu com o coração ali, com ele conseguindo entrar com aquela palavra no meu coração. E tirando toda aquela dureza, aquela capa que o meu coração tinha. Ele falou: lembra aquele dia que eu tentei comunicar você? Falando sobre Abigail com você. Você não é Jezabel, você está agindo como uma Jezabel gospel, em nome de Jesus. Diferente da Jezabel, você não adora nenhum ídolo, você não adora Baal, mas você está agindo com esse espírito de manipulação. E você não é Jezabel, você é Abigail para mim. Eu quero te fazer uma Abigail. Uma mulher que cuida de todos da sua família, de todos que a servem. Abigail estava ali para isso. A Bíblia fala que ela estava ali fazendo as comidas, fazendo tudo, coordenando a parte da casa que lhe cabia. Nabal estava nos campos quando o soldado de Davi foi até ele e disse que, entre aspas, cobrando um favor: olha, a gente não fez isso, então a gente quer comida. E Nabal foi áspero, foi ríspido, deu uma má resposta para aquele servo de Davi. E ele voltou com a notícia. Davi falou: o quê? Eu vou subir lá e vou matar todo mundo. Nós vamos subir lá e vamos acabar com tudo. Quando a Abigail ouviu isso, ela falou: não, vamos pegar toda a comida que a gente já fez, vamos pegar tudo que a gente tem aqui e vamos descer lá. E ela desceu. E sabe qual foi a atitude de Abigail? Ela desceu e pediu perdão pelo marido. Ela estava errada? Foi ela que tinha feito alguma coisa? Não, mas Abigail pediu perdão. Se prostrou ali aos pés do rei e disse: olha, por favor, tenha piedade. Abigail estava fazendo mais que salvar a sua família. Ela estava impedindo Davi de manchar as mãos com sangue inocente. Entende? Nós precisamos ter essa ousadia de pedir perdão por coisas até mesmo que nós não fazemos, e principalmente pelas quais nós fazemos, né? Mas nós temos que ter isso em mente, em nosso coração, quando nós servimos a Cristo. Quando nós dizemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador, nós precisamos nos prostrar diante disso. Nós precisamos nos render diante disso. E ali naquele quartinho, aquele dia, Deus foi ali tirando as camadas do meu coração e me revelando o que tinha dentro dele. Eu me lembro que nesse mesmo período eu li um livro chamado Orações Perigosas.
E a oração perigosa é: sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e me mostra. Gente, a oração mais perigosa que você pode fazer é essa. Porque se você fizer ela de todo o teu coração, se isso for verdadeiro, se isso for sincero, Deus vai começar a te mostrar. E por que eu falo que é perigosa? Porque você vai ver coisas que você não quer ver. Assim como eu estava vendo aquele dia. E Deus me mostrando a vida da minha casa sendo sugada por conta de uma mulher que ainda não tinha entendido que precisava ser esposa, que precisava ser mãe, que precisava fazer mais pelos seus, que precisava sim se posicionar, mas que não era no lugar de ninguém. Deus falou: eu quero te curar. Eu quero tratar você, eu quero que você realmente esteja no lugar que eu te coloquei. Porque entende uma coisa, todos nós temos um lugar. Apesar de mulher, que a gente sabe que a gente tem que ser esposa, que a gente tem que ser mãe, apesar de um ministério pastoral, em que eu sei que eu preciso ser uma pastora, nós precisamos entender que tem muitas coisas que precisam ser posicionadas da forma correta. Nós precisamos entender que é muito mais do que simplesmente fazer algo que seja certo. Como eu dei o exemplo para vocês de Davi também. Ele estava fazendo algo que era certo, levando a arca de volta para Israel. Mas houveram o quê? Mortes pelo caminho. Mortes pelo caminho, por conta de quê? Por conta da imaturidade, por conta de parar. Ele parou depois, durante 3 meses, para ouvir o que o Senhor tinha para falar. Ele foi ali, com certeza, ele foi ali na palavra, ele foi pedir a ajuda aos seus conselheiros, aos profetas, e voltou e levou a arca de forma correta. E Deus sempre, 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 escuta uma coisa, Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Deus sempre vai insistir com a gente. E eu lembro que depois de ele ter descortinado, tirado todas essas partes e literalmente tirado as escamas dos meus olhos aquele dia, eu passei mais de uma semana em crise comigo mesmo. Que eu pensava: eu sou uma farsa. Eu não sou nada. O que eu sou? Eu comecei a pensar, depois de não ter mais aquela identidade que era formada por conta de tudo que eu tinha vivido e tudo que eu tinha sido frustrada, uma identidade que foi forjada pelas minhas frustrações. Eu fiquei: quem que eu sou? Olha o mal que eu fiz para minha família. E em nome de Jesus, olha o mal que eu cometi na minha casa, olha o mal que eu já cometi nesse ministério durante 3 anos. E eu fiquei assim, realmente em uma profunda tristeza. Eu fiquei mais de uma semana em uma profunda tristeza, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser nisso. Eu falava: Deus, eu acho que eu tenho que deixar tudo, né? A gente entra nesse lugar assim de... a gente para de perceber ali que Deus está fazendo aquilo para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para enfim nos levantar para aquilo que Ele quer para nós. E a gente entra nesse lugar onde tudo é dor, tudo é tristeza, tudo é negro, debaixo dessas nuvens escuras e densas. E o diabo se aproveita disso, dizendo: realmente você é culpada, querida, você não presta para nada, você é uma farsa, você é uma mentira. E num desses dias, eu lembro que eu estava bem chorosa, eu entrava na presença do Senhor para orar, eu só conseguia chorar e pedir perdão. Senhor, me perdoa, eu sei que o Senhor me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Eu entrei nesse lugar que eu não conseguia me perdoar. Que eu não conseguia me perdoar e eu falava: cara, eu não sou digna de perdão. Eu sei que Deus me perdoa, mas não sei se eu tenho coragem de ir adiante com tudo que eu sei agora sobre mim. E eu entrei nesse lugar e eu tava chorando nesse dia específico. E eu falei: Deus,
sou uma mentira, eu sou uma farsa, mas existe alguma coisa em mim de verdade? Existe alguma coisa que vale a pena? E o Senhor docemente me disse, existe. Existe algo que eu fiz, porque eu insisti tanto em você. Mesmo você não me ouvindo totalmente, plenamente, mesmo você fazendo o que eu nunca te pedi para fazer, existe algo em você que atrai a minha bondade. E eu falei, o que é? Eu não tinha esperança de nada, mas fiquei pensando, o que é? E ele disse, a paixão que você carrega, desde o dia em que você me disse sim. E eu falei, uau, existe alguma coisa em mim que é verdade. Existe uma paixão ardente e latente que me manteve aqui. Eu falei, eu vou usar isso então. Eu vou usar isso para liberar perdão para mim mesma. Eu vou usar isso para ser curada. Eu vou usar isso para sair desse lugar. Então, passou o fim de ano e eu comecei a me reerguer, me restabelecer em Cristo. Eu comecei a entender que precisava mudar ali totalmente. E aí comecei a entrar em outro processo, que é um processo no qual a gente precisa sair de todos os automáticos e começar a viver a nova vida, né? Eu vejo isso realmente, essa pausa do Senhor para mim como um novo nascimento, né? Um morrer ali de algo que era tão dominante na minha vida, que era tão grande, que me impedia de ver além do que eu estava vendo, que me pedia até de fazer a vontade do Senhor plena. Porque aí você fala pra mim, Deus não queria então que você ministrasse louvor, que você cantasse, que você ministrasse a palavra, Não é nada disso. Não é que Deus não queria, aquilo não era a vontade dele naquela hora. A vontade naquela hora dele pra mim era que eu me voltasse totalmente a ele e entendesse coisas que eu havia não entendido ainda, que eu estava teimando, que eu estava protelando, coisas que eram fundamentos para minha vida. Eu entendi que sem o fundamento, sem você estar no seu posicionamento correto, sem você estar no lugar de atuação que Deus te colocou, as outras coisas até podem ser feitas, elas vão funcionar, mas elas não vão liberar poder. E é sério assim. Você faz as coisas, elas acontecem, é legal, é bonito, provoca reações, emoções, mas não libera poder, e não liberando poder, não libera cura, não libera libertação. O que adianta você se mover e fazer? E eu lembro que nessa época eu ouvi um louvor que me deixou assim sem as pernas, um louvor da Tamires Garcia, que ele fala exatamente sobre isso. Ela passou por isso também um período da vida dela e ela transformou isso numa canção que é poderosa. E essa canção ela começa dizendo assim, ó: tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Essa primeira parte dessa música, ela fala sobre isso. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando de algo que nem era meu. Tentando achar meu valor, tentando impressionar Deus com as minhas obras e o meu serviço. Pensando ainda que eu seria suficiente. Que eu seria suficiente. Queridos, você nunca vai ser suficiente. Sabe por quê? Porque Deus não criou você para ser suficiente.
Deus criou-nos para ser a chave, para ser a pontualidade naquilo a qual Ele nos criou para ser. Você não vai ser só suficiente, você não vai ser o suficiente, você vai ser o que é necessário para sua casa, para o seu ministério, para a comunidade que você congrega. Daí para frente eu comecei a entender coisas que eu não entendia. E então eu comecei a pedir ao Senhor, o Senhor então me mostra o que fazer, me mostra como agir. E já tinham passado 5 meses. E então nós entramos ali no começo do ano e o Senhor me disse assim, antes de finalizar, do finalzinho para o começo do ano, na última semana de dezembro, o Senhor me disse assim, agora que você já está mais calma, você conseguiu entender o que eu preciso fazer e você se abriu para isso. Vamos começar do começo? Falei, vamos, Senhor. E Ele me disse, pede perdão para o seu marido, devolve o governo para ele. Confesso que foi mais uma luta, assim, porque a gente fica com aquele negócio, né? Eu vou me expor, eu vou falar, e o Senhor queria que eu falasse tudo isso para ele. Pedir perdão, mas falar que eu tinha roubado o governo dele, que eu tinha manipulado as situações, que o Senhor tinha me dito realmente, assim como ele tinha sido usado por Deus, que eu era uma Jezabel gospel, que eu estava sendo regida pela manipulação, que eu estava tomando o governo dele na nossa casa e na igreja, enfim. Foi uma luta dentro de mim, mas eu lembrei do versículo que está lá em Tiago 5,17, que fala assim, confessai-vos os pecados uns aos outros para serem curados. E eu sabia que eu precisava dessa cura. Eu sabia que eu não ia conseguir adiante sem essa cura. E então, eu estava ali, e eu fui relutando, e chegou no dia 1. Deus falou assim, não pode passar de hoje. Não pode passar de hoje. Então eu falei, eu preciso conversar com você. Aí eu disse tudo que eu tinha para dizer. Ele me olhou, ele me perdoou. E eu devolvi, nós oramos, eu devolvi esse governo a ele. Falei, olha, daqui pra frente muitas coisas vão mudar. Muitas coisas que antes eu dizia assim, eu não vou dizer mais porque eu não posso. Eu não vou fazer mais porque eu não posso. E enfim, liberei perdão, pedi perdão pros meus filhos. De ter colocado eles em lugares e ter realmente roubado a autoridade do pai. Pedi perdão pra eles, foi muito difícil, assim, foi algo muito difícil, mas foi algo que realmente me curou e me libertou. E eu pedi perdão pra eles e nós iniciamos o ano. E eu lembro que o William iniciou o ano, a gente fazendo ali um começo de ano ministrando uma semana direto. E você vai ministrar? Eu falei, não sei, deixa eu perguntar pra Deus. E eu perguntei pra Deus, Deus me liberou pra ministrar. E então, eu lembro que eu fui ministrar e eu tava tanto temor, eu tava com tanto medo de não fazer e de não ouvir. É porque depois, uma vez que você entende o que você tá vivendo e o que você tá passando e o que tá te contaminando e do que você viveu a vida toda, depois que eu descobri o espírito que eu estava sendo dominada, eu tinha muito medo de ele voltar. Eu tinha muito medo de o automático me fazer agir na força dele. E eu falei, Deus, me confirme. Deus começou a me confirmar. Foi nessa época que eu comecei a pedir várias confirmações ao Senhor, várias. E o Senhor me confirmava através de ministrações, através de pessoas, através de coisas. E então eu comecei ali, pedi ao Senhor e fui pedir ao Senhor e fui para os pés do Senhor e ele disse sim, você pode ministrar. Eu falei amém, eu falei Will, o Senhor me liberou, então vou ministrar sim. E eu lembro que eu ministrei naquele começo de ano sobre descanso. Essa palavra ainda ia me pegar, né, ao longo dos dias, ao longo do ano. E eu ministrei sobre descanso. Sobre o descanso que nós temos em Deus, sobre o quanto é importante descansar, o quanto é importante a gente olhar diretamente para essas coisas e viver, para viver, né? O quão importante é a contemplação do descanso.
Porque o Senhor não só descansou, Ele parou para contemplar toda a obra que Ele tinha feito. E o Senhor deu essa palavra ao meu coração, já sabendo o que ia acontecer nos próximos episódios. E como eu me sairia nessa luta em mudar toda a minha vida, porque na verdade é isso. E eu falo para vocês que se passaram 2 anos depois disso e eu ainda estou nessa luta, porque ainda é muito difícil, porque ainda esses automáticos, eu descobri que são vários automáticos, né? São várias coisas que vão literalmente ali colando em nós de uma forma, vão grudando, vão se tornando parte de nós de uma forma tão grande, tão poderosa também, que nós nem percebemos, né? Eu achei que naquele final de ano, quando Deus descortinou tudo isso, quando Deus abriu os meus olhos a respeito disso, estava tudo bem, não tinha mais nada para ser feito a não ser a mudança que teria que acontecer na minha vida depois do meu quebrantamento. Mas eu fui percebendo que várias coisas iriam ainda aparecer ao longo do tempo. Deus abriu os meus olhos, tirou as escamas, me mostrou o ponto alto, aquilo que causava, e me mostrou a causa daquilo, mas existiam várias raposinhas ainda ali morando dentro de mim, que precisariam ser pegas, que precisariam ser exterminadas. E durante esse ano foi isso que aconteceu, e eu me lembro que nesse dia que eu ministrei, o louvor ali acontecendo muito forte, aquela presença do Senhor muito forte aquele dia. E eu me lembro que eu não aguentei, eu precisei me prostrar. Enquanto eu estava prostrada, a Thay teve uma visão comigo e ela me disse assim: eu vi você, mãe, né? Ela me chama de mãe. Mãe, eu vi você. No final do culto ela me contou e enquanto eu estava prostrada ali no chão, eu senti que eu estava rompendo alguma coisa. Eu até pensei comigo ali, falei, será que é o casulo? Mas eu, ao mesmo tempo que eu me senti rompendo algo, eu não me senti saindo de algo. E eu fiquei com aquela dúvida na minha cabeça, e nessa dúvida na minha cabeça, o Senhor deu essa visão a ela. E ela falou depois pra mim, falou, olha mãe, eu tive uma visão com você enquanto você estava ali no chão. Eu falei, o que você viu? Aí ela falou, eu vi um negócio assim te envolvendo, não era o casulo, né? Ela ainda falou, eu acredito que era o casulo. E eu vi você rompendo esse casulo, mas só a sua cabeça tava pra fora. E eu falei, uau. E eu falei pra ela, eu senti. A hora que eu tava no chão, que eu tava rompendo alguma coisa ali, eu tava ali de alguma forma tentando romper e eu não me senti saindo, mas eu me senti romper. Isso era o que faltava pra eu entender o que tava acontecendo. E eu entendi que ainda o meu corpo ali, as outras partes do meu corpo estavam ali, não estavam prontas. E, gente, eu ainda não tenho realmente a validação de que isso já aconteceu. Não aconteceu ainda. Eu não sei quando vai acontecer. Mas eu ainda estou dentro do casulo. Eu sei que essa é uma proteção de Deus para que nada do que Ele esteja me mostrando de dentro saia para fora ainda, né? Eu também não acredito que eu vou sair perfeita do casulo, mas eu acredito que eu vou sair pronta para voar. Isso eu creio. Eu creio. Vou sair pronta para voar. Isso é o que importa, né? Que eu esteja com as minhas asas prontas para ir para o único lugar que eu sei que é seguro, que é os céus. Então eu falo assim que naquele instante, naquele tempo, eu comecei a ministrar e aos poucos eu fui voltando ali pro louvor e eu senti que houve uma transição muito grande, né, mediante a isso. Assim como eu senti anos atrás, quando eu estava no antigo ministério ainda, que eu lembro que nós passamos por um encontro de líderes e nesse encontro de líderes, muitas coisas também caíram, eu vi muitas coisas que eu fazia, eu pedi depois desse encontro, eu fui até a casa da minha pastora e pedi perdão para ela por essas coisas, e eu fui liberada em um lugar. Lembra que eu disse para vocês que eu queria cantar, que eu era do louvor, eu cantava, eu fiz aula de canto, mas a impressão que eu tinha é que minha voz não saía de jeito nenhum. E eu lembro que depois desse encontro, até a impressão que eu tinha é que até a minha voz tinha convertido mais um pouco. Eu conseguia fazer coisas com a minha voz que antes eu não conseguia. E eu falo que era um presente de Deus mesmo, porque nunca foi um talento que Deus me deu, né? Eu não nasci com isso, diferente de pessoas que eu vejo que nunca fizeram uma aula de canto, nunca fizeram nada e elas estão ali, né?
abertas, receptivas e totalmente, você fala, meu Deus, que é isso? É dom de Deus, é talento que Deus dá natural, né? Eu só senti aquele negócio, como sempre, né? Aquela que eu sinto até hoje, assim, que é inexplicável. E eu lembro que nessa fase da minha vida, e eu lembro que depois, quando eu retornei também, só com a cabeça de fora, hoje eu tenho entendimento a respeito disso, eu vou compartilhar com vocês. Eu entendo que só foi a cabeça porque eu precisava renovar a minha mente completamente. Então eu precisava renovar a minha mente completamente, sair fora de todos os padrões, não que o mundo, mas que eu tinha adquirido, que eram vários padrões, que eram vários tipos de padrões e até hoje eu tô descobrindo, eu acabo de acabar, eu termino com um padrão e eu já entro em outro, e eu já descubro que tem outro em andamento, e aí eu já vou para cima, diferente daquele dia, naquele tempo, naquela época, muito diferente daquilo. Hoje eu já tenho um novo discernimento, como eu falei para vocês, já fazem 2 anos e tem sido 2 anos incríveis. E eu vejo assim, são 2 anos de muito amadurecimento, tanto físico como espiritual, assim. E eu tô falando isso pra me vangloriar, não, gente. Tô falando isso pra me aparecer. Ai, gente, agora eu sou a pessoa mais espiritual. Não, não é nada disso. Tô falando isso para vocês entenderem que depois que as escamas dos nossos olhos caem, depois que o nosso coração é quebrantado, existe um lugar onde você entra em Deus e com Deus, que a culpa não consegue mais te manter presa no chão. A culpa, ela vem sim, mas ela vem já regada de arrependimento imediato. Você se arrepende e você já começa a se arrepender todos os dias para que aquilo seja tirado da sua vida. Porque a culpa, simplesmente culpa, ou seja, eu vou usar a tristeza segundo o mundo, como fala em Coríntios, fala a tristeza segundo o mundo, ela não produz nada, ela produz o quê? Você fica triste, você fica abatido, você não sabe quem você é, e é só isso. Né? Mas a tristeza, segundo Deus, a tristeza segundo nós, produz essa tristeza do mundo, que não contribui em nada para a tua vida. Mas a tristeza, segundo Deus, que seja, nossa, Deus, começou ruim. Nossa, Deus, começou ruim, começou mal. Mas aí você fala, nossa, Deus, mas como você é bom. Deus, como o Senhor é misericordioso. Deus, como o Senhor teve tanta paciência comigo. Deus, que bom saber que eu sou apaixonada por você e que isso garantiu que eu estivesse aqui nesse dia chamado hoje. Deus, eu quero então agora me arrepender desse pecado, eu quero me arrepender de quem eu sou e eu quero viver nesse lugar de paixão. Eu quero aumentar esse lugar de paixão e amor a Ti. Foi isso que eu fiz. Eu peguei ali no começo, não, eu contei pra vocês aqui agora. No começo eu entrei nesse lugar de culpa, de miserável, de eu não mereço, eu não posso, nesse lugar de coitadinha, de vítima, mas ao mesmo tempo nesse lugar de Deus, olha, de verdade, nem eu acredito que eu possa fazer algo melhor agora. Mediante tudo isso que o Senhor está expondo a respeito de mim, nem eu acredito. Será mesmo que vale a pena, Senhor, dar continuidade nisso? Por quê? Porque a nossa visão é muito limitada. Mas a hora que nós vamos olhar ali para Deus e nós vemos essa bondade, eu falo, bom, se Deus me disse que isso fez com que Ele não parasse de cuidar de mim, que Ele não parasse de olhar para mim, que isso foi sempre tudo o que eu tinha, e tudo que eu tenho para oferecer, eu vou fazer com que isso cresça cada vez mais. Mas para fazer com que isso cresça mais, eu preciso estar de olhos bem abertos, eu preciso estar curada, eu preciso estar liberta. E foi isso que eu comecei a caminhar para fazer. E foi extremamente, e está sendo muito difícil até hoje. A cada passo, a cada avanço, a cada novo amanhecer, a cada novo que eu vivo nele e através dele, eu vou sentindo realmente ali coisas diferentes, eu vou começando a entrar em lugares diferentes, né? Eu falo que aí depois desses 2 anos, olha que isso começou a ser descortinado, nós começamos literalmente a arrumar a casa,
Eu comecei literalmente a arrumar a minha casa, tanto aqui a minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo, e tanto a nossa casa, a comunidade ID. Então eu comecei ali a ver coisas que eu não podia mais compactuar. Eu vi coisas que a gente estava fazendo ali, cometendo os mesmos erros que a gente sabia que eram erros. E começou um novo tipo de luta. Começou um novo tipo de despertar. Começou literalmente ali uma faxina total em mim, nos que estavam em volta, porque acaba que quando nós nos posicionamos corretamente, quando nós literalmente entramos no nosso lugar, colocamos os outros nos lugares dele, nos lugares de governo deles também, para eles reinar, e eu tô falando isso de família, tô falando de ministério, tô falando de tudo, nós conseguimos alinhar muitas coisas. E o Senhor vem. E o Senhor vem, não tem jeito. O Senhor vem e começa literalmente a arrumar tudo, colocar tudo no seu lugar. E nesse meio tempo aconteceram muitas coisas. E aí parece que tudo começou a desmoronar literalmente. A casa sendo arrumada aqui, sendo restaurado, o governo aqui, as posições sendo restauradas, parece que aí no ministério as coisas começaram a dar uma reviravolta assim que a gente não esperava, né? Mas eu vou contar essa parte para vocês amanhã. Eu vou estar falando com vocês amanhã sobre isso, porque já é 10 para as 9. Já acabou o nosso tempo também hoje. Mas eu queria deixar assim para você no seu coração nessa manhã a certeza de que Deus é suficiente, Ele é suficiente. Nós nunca vamos ser suficientes, mas Deus vai ser suficiente. Deus vai fazer. Se você se permitir, né? Existe algo em você que literalmente prende a atenção de Deus. Que literalmente prende Deus a você de forma que mesmo que você não queira, Ele esteja ali. De forma que mesmo que você não esteja de acordo, Ele esteja ali. De mesmo que você não esteja enxergando como eu não estava, que esteja com o coração endurecido e insensível, Deus está ali, realmente assim te guardando, te livrando. Então peça a Ele que venha com todo esse amor, com esse amor que é furioso, esse amor que não quer perder você para ninguém, nem para você mesmo. Porque assim como eu, o seu maior inimigo pode ser você mesmo, né? Pode ser as suas vontades, pode ser o que você acredita que você fez como verdade da sua vida e é apenas um sofisma, ou seja, uma mentira travestida de verdade. Que nós possamos realmente ter esse entendimento de abrir os olhos, de ter essa verdade da palavra em nós, que se não for a vontade de Deus, não é verdade. Se não for a vontade de Deus, não tem validade. Mesmo que se for algo que você esteja fazendo para Deus. Eu quero que você atente muito nisso. Você que ainda não está em Deus, que não está firme em Deus, corra para Ele, para você entender o que Ele quer para você, para sua vida, para você entender o chamado que você tem na sua vida através dele. Mas você que já está caminhando aí há algum tempo, que assim como eu, há 10 anos, trabalhando para Deus, trabalhando em nome de Jesus, estava dentro dessa teia de engano, onde quanto mais eu me batia, mais eu me enrolava, mais eu me tornava uma presa fácil para Satanás agir e deixar com que ele agisse na minha vida dessa forma. Então assim, olha para dentro de você e deixa Deus quebrar teu coração, deixa Deus tirar as escamas dos seus olhos. Abra os seus olhos para tudo que Deus tem para você e ainda tem para você. É muito grande, é muito poderoso, é muito maravilhoso, mas é necessário que você se permita. É necessário que você esteja totalmente convicto de que essa é uma realidade que você quer. Se desarme, tire essas fortalezas, deixa elas cair uma a uma. Você vai ficar tão surpreso assim como eu.
de tudo que a gente carrega que nem é nosso, de todo o peso desnecessário, de toda a culpa desnecessária, de toda a responsabilidade que nós muitas das vezes deixamos para lá. Amém? Que nós possamos viver realmente. E meu desejo para você nesse dia é que você veja o Senhor face a face. Vamos orar para terminar essa live? Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por tudo que tem sido liberado durante esses dias. Eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está operando, Pai. Nesse dia, Senhor, que determina a metade, Senhor, dessas lives. Nesse dia 14, Pai, que dá exatamente metade das nossas lives. E de tudo que o Senhor ainda tem preparado para nós nesses dias seguintes. Eu te agradeço, Senhor, porque a sua presença não tem falhado, Senhor, nessas lives. Sua presença não tem falhado, Senhor, em nossas casas. E eu peço que o Senhor vá de encontro, Senhor, a cada pessoa, a cada vida, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, com o teu toque e quebre os corações de pedra, Pai, e troque por corações de carne. Em nome de Jesus, que seus filhos e filhas sejam impactados pelo teu poder, pela tua glória. Sejam, Senhor, visitados em suas casas, Senhor, pela tua presença gloriosa e maravilhosa. Em nome de Jesus, Pai, cura, liberta, Pai, constrange, traz para perto de ti, fazendo com que elas vejam, Senhor. Vejam a si, mas não, Senhor, para entrar nesse lugar, Senhor, de desespero, de tristeza que o mundo produz, Pai. Mas nesse lugar, Senhor, onde a tristeza, Senhor, segundo o teu querer, segundo, Senhor, a majestade que o Senhor carrega, o poder, Senhor, que o Senhor carrega. Liberem nelas, Pai, tudo aquilo, Senhor, que precisa ser liberado, tudo aquilo que precisa ser exposto, tudo aquilo que precisa ser tirado, Pai. Ajuda-as em nome de Jesus, Senhor, e que elas sejam, Senhor, completamente levadas até a Ti, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua justiça, e que elas possam viver e desfrutar da vida que o Senhor tem para cada uma delas, em nome de Jesus. Guarda o nosso domingo, guarda as nossas vidas, Pai, e que nós possamos viver segundo a Tua vontade plena, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenha um domingo maravilhoso, tenha um domingo cheio de Deus e que vocês possam nesse dia refletir sobre isso, sobre essas coisas que eu conversei com vocês nesse dia, sobre a palavra que eu ministrei sobre a vida de vocês e que vocês sejam completamente e tenham a visão completamente aberta mediante ao que o Senhor quer falar com vocês. Amém? Deus abençoe. Um beijo e até amanhã, onde a nossa live vai ser às 8 horas. Amém? Um beijo, Deus abençoe todos vocês.